Bem-vindo ao 16º Encontro Mineiro de Educação. Acompanhe nossas palestras e encontros todos os meses ao longo do ano de 2021. Nessa edição, o nosso tema central é Da Pandemia à Condição Humana, uma travessia que passa pela educação. Como podemos nos preparar para os desafios atuais e os que virão? Participe, siga-nos em nossas redes sociais e saiba como se inscrever em cada palestra. Venha com a gente! Muito bem, boa noite a todas e todos os educadores presentes na nossa sexta palestra do 16º Encontro Mineiro de Educação. Conforme nós prometemos no início desse ano, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, nós teremos um encontro gratuito com os educadores, com as educadoras, familiares e pessoas interessadas nos temas mais relevantes e oportunos para a educação nesse momento. O Encontro Mineiro de Educação é uma iniciativa do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, se realiza a cada 2 anos, e nessa edição, em função da pandemia, nós iremos fazê-lo online durante todo o ano de 2021. Se você quiser se inteirar sobre os nossos próximos encontros, basta entrar no nosso site ou nos seguir nas nossas redes sociais, que tem sido aí uma das formas mais eficazes da nossa comunicação nesse período. O Instagram do CinepMG é o @CinepMG tudo junto, e lá você vai poder encontrar não só as principais notícias e as mais recentes sobre os rumos da educação nesses tempos de pandemia, como também os nossos eventos, os nossos cursos e também os nossos serviços. No nosso encontro de hoje, vamos trazer uma palestra sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais na escola em tempos de pandemia. É uma das questões mais relevantes nesse momento, especialmente no que diz respeito ao acolhimento de crianças e adolescentes que ficaram extremamente fragilizados nessa pandemia e também relacionado aí no caso, sobre a ótica do gestor, no acolhimento aí das equipes, na escola. O título desse encontro de hoje é A Relação entre as Habilidades Socioemocionais de Professores, Gestor, e o Manejo de Turma ou Equipe. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa palestrante, que também irá tirar as dúvidas dos nossos participantes de hoje. Tivemos, nesse encontro, mais de 900 pessoas inscritas para essa noite. Antes de começar, vamos chamar a presidente do CinepMG, Zuleika Reis Ávila, que vai dar as boas-vindas aos nossos inscritos e inscritas para essa palestra. Zuleika. Obrigada, Lucas. Obrigada, Laura, já antecipando aí. Seja muito bem-vinda. Laura não é a primeira vez que participa com o Cinep, né? É uma honra tê-la conosco. Todos os anos, nós escolhemos uma palavra para iniciar o ano, né? E esse ano de 2021, nós escolhemos a palavra superação. Lá no principinho do ano, no final do ano passado, na pandemia, e começamos o ano de 2021 com essa palavra superação. Por que nós escolhemos essa palavra superação? Porque nós acreditávamos, né, que a pandemia não ia passar por mais do que um mês de janeiro, mas a gente permaneceu na pandemia. Nós achávamos que em fevereiro voltaríamos com as aulas. E nessa palavra superação, a gente marca muito a vida com a questão dos imprevistos que a vida nos traz, né? E com esses imprevistos, a gente tem que buscar essa superação para reconstruir. E nessa pandemia, o que mais a gente precisa reconstruir, que a gente acredita nesse momento, são as relações afetivas, são as relações emocionais, né? São as relações que fazem superar as dores, as perdas, né? Em todos os sentidos. E nós acreditamos também que o retorno das aulas presenciais, que nós retornamos com a educação infantil aqui em Belo Horizonte no dia 26 de abril, e várias pessoas que estão nos assistindo, já agradeço, já
vocês que estão aí, né, nos ouvindo, vários municípios já retornaram. E a preocupação maior nesse retorno era justamente como acolher e como sentir a dor do outro. É uma palavra que ficou muito marcada e que a gente tem que sempre estar relembrando a questão da empatia, né? E na hora que a gente acolhe os nossos professores, os nossos funcionários, as famílias e os alunos, dentro desse acolhimento é preciso que nós, gestores, professores, todos os envolvidos na educação, saibamos quais são as prerrogativas ou quais são os sentimentos que a gente deve ter para poder também ter essa empatia com o outro. E foi pensando assim que o nome da Laura surgiu, uma pessoa que vai dar condições da gente poder pensar um pouco sobre todas essas dores e como a gente pode acolher as pessoas nesse momento, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos seguem, que participam das nossas programações, agradecer a todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, aos educadores das escolas particulares, públicas. Vocês são sempre muito bem-vindos nos nossos encontros. E a Laura, com muito carinho, que nós a acolhemos mais uma vez, e que não será a última, né? Pela pessoa tão querida e importante aí para falar para a gente um pouquinho sobre essa questão tão primordial nesse momento de pandemia. Com você aí, Lucas. Obrigado, Zuleika. Eu já vou apresentar a nossa convidada dessa noite, mas antes eu quero dar algumas orientações sobre o funcionamento da sala. Quem está acostumado ou acostumada a frequentar os eventos do Cinep já sabe até o que eu vou falar. Vocês podem usar o chat aqui do lado, já vi que várias pessoas em Ibirité, tem Caeté, tem várias cidades do interior e também aqui de Belo Horizonte, vocês podem usar o chat para poder se apresentar, para comentar algo que a Laura falar, né, interagir entre si, mas as perguntas que eu irei fazer no final da apresentação, ou no meio, aí vai depender do tempo, né, da forma que vai se desenrolar. A Laura deixou muito livre para poder interferir, né, se tiver alguma pergunta que se relacione com o que ela estiver falando. Essas perguntas elas devem ser feitas por esse botão que está ao lado do chat, que é o Q&A, que significa Questions and Answers, que serve para essa finalidade. Então, é de perguntas e respostas, porque se vocês escreverem no chat as perguntas, acaba que eu vou me perder. Está travando, Lucas. E pode ser que eu não identifique essa pergunta. Laura Ituaçu é psicóloga, especialista em psicologia clínica e mestra em administração, fundadora e diretora da Share 360, uma empresa de soluções socioemocionais para a educação básica. É autora de artigos nacionais e internacionais sobre competências socioemocionais e foi professora de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino no Brasil e também em outros países. Inclusive, ela disse que hoje temos presença aqui de educadores e educadoras de Angola, Moçambique. Então, Laura, quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso Encontro Mineiro e dizer que você agora tem a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, Zuleika. É um grande prazer estar aqui no Cinep, que é uma instituição tão relevante, que apoiou tanto os professores, as escolas, aí nessa época tão difícil, e ter o privilégio de poder chegar a tantas pessoas, né, com contextos tão diferentes. Eu espero que eu possa ajudar, criando, né, uma visão mais que é crescente e que ajude aos professores e gestores a lidar com esses desafios da educação que não estão fáceis, né? Bom, eu vou fazer uma... Deixa eu só ver se está... Se vocês conseguem ver aqui bem a minha tela. Todo mundo tá vendo aí, Lucas? Tá ótimo, aqui para mim tá ótimo. Se vocês quiserem, onde aparece a minha imagem, a imagem da Laura, é uma janela móvel.
Se vocês estiverem no computador ou se estiver no celular, dá para arrastar ela para outros cantos da tela, a nossa imagem, para vocês poderem ler aí os slides. Mas aqui está perfeito, Laura. Ok. Bom, pessoal, eu venho falar para vocês, baseado numa experiência de muitos anos em que eu atuei em consultório, atendendo crianças, famílias, professores, relação com a escola, né? E eu fundei, então, essa empresa de tecnologia. Parece estranho, né? Tecnologia com socioemocional, mas a tecnologia ela pode ser amiga, né? E pode fazer com que uma ação tenha um âmbito muito maior de abrangência do que a nossa atuação individual, né? Então, o meu trabalho o tempo todo é procurar entender como é que a gente pode levar esse conhecimento socioemocional, essa formação socioemocional para o maior número de pessoas. Nesse encontro hoje, nosso propósito é procurar focar um pouco no professor e no gestor, porque desde que as habilidades socioemocionais têm sido faladas, e é um tema que tem sido debatido muito em educação, sempre se fala nas habilidades, em como desenvolver as habilidades para os alunos, para as crianças, para o jovem, o cidadão do futuro, mas pouco se fala de como é que a gente pode ajudar o professor a desenvolver essas habilidades, não é? E também o gestor pedagógico que lida com o professor e que lida com a equipe de professores, como é que eles podem se munir de informações e de experiências que possam desenvolver essas habilidades. Então, é uma luz nessa direção que eu quero trazer. Espero que, ao final desse encontro, vocês sejam capazes de identificar os sinais evolutivos da conduta do professor e do gestor, fazendo quase que um autodiagnóstico, né? Ou seja, conseguindo identificar e pensar em atuações no seu dia a dia que possam identificar mindsets diferentes, esse é um conceito que eu vou falar hoje, e também reconhecer a importância das habilidades socioemocionais para que vocês, gestores e educadores, sejam capazes de desenvolver os seus alunos, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa importante nesse conceito, né, de habilidade socioemocional é que é uma habilidade que também é chamada não cognitiva. E isso já cria um desconforto para uma área de conhecimento que é baseada no cognitivo, né? Na informação, no dado, em como se articula o pensamento para embasar as ações. Então, quando você fala que é alguma coisa não cognitiva, já bagunça o cenário, né? E também é difícil definir isso, porque eu tenho conversado com professores e com gestores do Brasil inteiro, e cada um define esse termo de uma maneira. Não há consenso, e, em geral, é uma definição um pouco vaga. Eu trouxe aqui uma definição que o Instituto Ayrton Senna usa. O Instituto Ayrton Senna é uma instituição que tem trabalhado com pesquisa, desenvolvimento de metodologias, de projetos na área socioemocional, em todo o Brasil. É uma instituição que tem trazido muita contribuição relevante para a educação. E a definição é a seguinte: é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para se relacionar com os outros e consigo mesmo, e assim estabelecer
como atingir os seus objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. O que é importantíssimo aqui nessa definição é saber que essa habilidade socioemocional, ela não se resume em você se desenvolver com o objetivo de resolver os seus problemas, as suas situações adversas, né? O seu horizonte. Necessariamente, quando a gente fala de habilidade socioemocional, envolve o outro, porque ela é sócio, ela não é só emocional, né? Então, é preciso que seja uma habilidade que seja capaz de se relacionar com os problemas, com os dilemas e com as questões do outro, né, e do contexto no qual eu participo. Eu gosto de falar de uma maneira mais simples, sabe? E definir habilidade socioemocional como a formação de novos recursos pessoais para lidar com os obstáculos da vida. Então, essa definição diz respeito a ferramentas diferentes, ferramentas mais eficientes, que cada pessoa pode aprender a desenvolver para lidar com os obstáculos, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo, né? Como é que a gente sabe que uma pessoa está desenvolvendo novos recursos? Porque recurso é alguma coisa interna, né? Então, essa é uma grande pergunta, né, de como é que você faz para desenvolver recursos novos nas pessoas, nos alunos, como é que você desenvolve recursos novos em você mesma, né? Vamos lá. Antes de falar de como, vamos falar de quais. De que competências a gente está falando? Quais são elas, afinal? Bem, gente, são muitas, tá? Existe uma teoria chamada Big Five, que define 5 grandes competências que estão na origem de todas as outras. São elas: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura para o novo. Essas 5 se dividem em outras subcompetências que vão envolver determinação, foco, assertividade, respeito, autoconfiança, criatividade, enfim, várias outras, tá? Mas essa é uma teoria. O mundo inteiro está estudando isso, porque, como o mundo tem ficado muito complexo, né, cada dia, e o conhecimento e a tecnologia não têm resolvido tudo, então, a solução parece vir dessas habilidades socioemocionais. Existe uma outra referência, que é do Fórum Econômico Mundial, que também elencou as competências para o século XXI. Então, as competências que cada jovem, cada estudante precisa desenvolver para conseguir lidar com os dilemas do mundo nos próximos anos. E elas são um pouco diferentes das do Big Five. Então, envolvem curiosidade, iniciativa, persistência, né, garra, adaptabilidade, liderança, consciência social, comunicação, colaboração, enfim, várias outras. A gente tem também uma outra instituição que trabalha com pesquisa socioemocional dos Estados Unidos há muitos anos, chamado CASEL, que trabalha com outras 5 habilidades: tomada de decisão responsável, consciência social, habilidades de relacionamento, autoconhecimento. E a gente tem, então, uma gama enorme de estudos e de competências para nos servir de referência. Aqui no Brasil, a BNCC elencou 10 competências gerais. Dessas 10, 5 realmente podem ser chamadas de socioemocional.
As outras 5, a gente diz que são híbridas, porque elas envolvem uma interação com algumas outras competências cognitivas. Mas a base de todas elas, né, é uma base socioemocional, ou seja, é importante desenvolver no aluno a capacidade de desenvolver essas habilidades, sejam elas socioemocionais ou cognitivas. Eu utilizo, na nossa plataforma, a gente utiliza as competências da BNCC. E olha, a coisa não é fácil. Os estudos indicam que existem mais de 160 competências listadas em pesquisas, em trabalhos de diferentes autores, com diferentes ênfases. Então, não se trata aqui de escolher qual que é a melhor, porque, no fundo, todas confluem, né? Mas se trata de saber que a gente tem muitos estudos e muitas pesquisas nessa direção. E como nada está fácil mesmo, né, é importante dizer que no mundo de hoje não existe assim o melhor, a melhor solução, o melhor caminho. Existem vários bons, vários possíveis. O número de dados, a quantidade de informações, os canais de acesso à informação são milhares, né? E isso deixa a gente até um pouco tonto, né? Sem saber qual caminho seguir. Esse excesso de dados, essa complexidade do mundo hoje, está resumido num termo que vocês já devem ter ouvido falar, tem sido muito comentado, principalmente no ambiente de empresas, né? O mundo VUCA. Agora já tem também o mundo BANI, que são outras características ainda mais disruptivas, mas o mundo VUCA é um termo que foi cunhado pelo exército americano na guerra do Afeganistão para se referir a um contexto muito difícil, um contexto que trazia muitas situações inesperadas, que o conhecimento que eles tinham não servia, tinham que achar novas soluções, porque todo o território era feito de guerrilhas, era um ambiente diferente, eram estratégias diferentes. E depois esse termo foi trazido para o mundo do trabalho, para o mundo das relações institucionais e agora para o mundo educacional também, né? O nosso mundo, ele é hoje volátil, incerto, complexo e ambíguo. E isso quer dizer que tudo que a gente tem de referência não serve para enfrentar os novos problemas que estão surgindo. E dizem, né, os futuristas, os profissionais que estudam as tendências, de que a pandemia é só o começo, né, que estão previstas várias outras situações muito difíceis para a gente enfrentar e que vai quebrar toda a nossa forma de se relacionar. Então, no mundo VUCA, né, a tecnologia ela é um elemento que propicia essa incerteza, essa rapidez de informação, essa dinâmica tão volátil, porque ela gera uma velocidade imensa, né, de tudo, tanto de informação como de transações, de locomoção, de tudo. Mas a tecnologia, se ela não for bem utilizada, ela não serve para nada, né? Se ela não for bem utilizada, ela vai criar dificuldades em vez de criar facilidades, né? E é olhando para esse cenário tão tecnológico que o mundo se volta para o indivíduo, né? Então, quem é que comanda isso tudo? Quem é que tem que saber usar tudo isso? É cada ser humano. Então, a gente precisa
fortalecer essas pessoas, a gente precisa trabalhar no interior de cada um para fazer frente a um cenário tão complexo. É aí que entram as habilidades socioemocionais. É o seu estofo interior, é a sua visão de mundo que define as suas atitudes, né? Então, atitudes simples no dia a dia, se você parar para pensar, diz respeito a como cada indivíduo, cada pessoa, cada professor, cada gestor, cada aluno, cada família entende o mundo, né? Eu via dois garotos, um de 10 e um de 8 anos, conversando, fazendo um jogo, né? Jogando um jogo de tabuleiro. E um falava assim, mas você não está seguindo as regras, isso não estava combinado. E o outro vira e fala assim, regras mudam. Antes a gente saía para ir para a escola, agora a escola vem até essa casa da gente. Então, o modelo mental, né, das crianças é outro. A regra tem outro valor, né? Quando uma criança fala isso, a visão dela, a primeira, né, que disse que você está mudando a regra, a visão dela é a regra dirige a conduta, e a outra já tem outra visão, né? Regras são feitas para serem mudadas na medida da necessidade. Então, são visões de mundo diferentes. Imaginem a visão de mundo de professores, né, de gestores, cada um com uma formação, cada um com uma experiência, tendo que lidar com famílias com visão de mundo diferentes, né? É um cenário bastante desafiador. E aí eu trago um conceito que foi desenvolvido por uma psicóloga que é professora na Universidade de Colômbia. Ela chama-se Carol Dweck. E ela desenvolveu esse conceito que também vocês devem ter ouvido falar, é bastante comum, chamado mindset. O mindset quer dizer um modelo mental, um padrão de pensamento, uma visão de mundo, um ângulo, né, de visão de mundo que vai influenciar na capacidade de escolha, nas decisões, nas condutas das pessoas a todo momento. E o interessante dessa conduta, desse conceito, é que ela definiu 2 tipos de mindset. Mindset fixo, que envolve uma visão de mundo rígida, absoluta, isto é ou isto não é, né? Ou um mindset de crescimento, uma visão de mundo flexível. Flexível significa as coisas não são absolutas, depende do jeito que você olhar para elas, tá? Então, pegando a experiência da pandemia, muitos professores, aliás, todos os professores tiveram que trabalhar em casa. E trabalhar em casa, professores que têm crianças pequenas, se tornou um problema gigantesco, né? Porque como é que você concilia em apartamentos cada vez menores, casas com espaços menores, como é que você concilia crianças em idade de agitar, de movimentar, de gastar energia, que precisam de uma orientação o tempo todo, precisam de estar próximo com um trabalho que você tem que concentrar, que você não pode interromper. Então, isso se tornou um grande problema e levou muitas pessoas a se deprimir, a se sentirem estressadas, a ficarem mais nervosas, mais ansiosas. Mas, no entanto, tiveram pessoas que relataram, professores, profissionais de várias áreas, que relataram que foi uma experiência em que eles descobriram coisas muito importantes, que eles conseguiram reorganizar a forma da família funcionar, né? O papel do companheiro,
o papel da família de dar apoio, a necessidade de colocar regras mais rígidas para que as crianças pudessem respeitar e também de se dedicar a elas 100% em outros momentos, né? Para que elas também ficassem bem atendidas. Então, na mesma situação, famílias com os mesmos problemas, as soluções puderam ser muito diferentes, por causa da visão de mundo, por causa do mindset. Quem enxergou o problema como uma experiência de aprendizado, de descoberta, pôde encontrar vantagens e desenvolver novos recursos. Quem enxergou o problema como um transtorno absurdo, uma situação que não tinha saída, né, uma coisa que não tinha fim, um sofrimento sem fim, adoeceu. E provavelmente não aprendeu muita coisa. Então, a maneira como você olha para cada situação pode mudar o rumo, tanto do seu aprendizado, quanto das situações que vão surgir a partir daí, né? Um exemplo do mindset, né? A gente ver, coloquei aí algumas palavras na tela, pedagogia, psicologia, aprendizagem, emoção. Se a gente for ligar essas palavras, como é que vocês ligariam? Como é que vocês associariam? Qual palavra está associada ou está mais afinada com qual? Muito provavelmente, vocês fariam isso aqui, ó. A pedagogia está mais afinada com a aprendizagem e a psicologia está mais afinada com a emoção. Esse é um mindset fixo, né? Porque é aquele conhecimento que a gente já está acostumado, a gente só reproduz. Só que hoje, essas palavras estão associadas de forma diferente. Pedagogia, aprendizagem, emoção, psicologia, está tudo junto numa dimensão socioemocional que, além disso, se acrescentou a neurociência, que vai trazer um conhecimento do funcionamento cerebral diretamente ligado ao comportamento. Então, essa é uma nova forma de organizar esse conhecimento que antes estava bem estruturado, né? E hoje ele está todo integrado a conhecimentos de outras áreas. Na prática, gente, há muito pouco tempo atrás, quando uma criança demonstrava algum problema na escola, um problema que mostrava ser do âmbito da emoção, da relação com os pais e com a família, a orientação, na grande maioria das vezes, era: chama um psicólogo, encaminha para um psicólogo, né? Esse quadro mostra que hoje, quando uma criança tem sinais de que ela não está bem, que tem algum problema envolvendo a família e que isso está repercutindo no aprendizado dela, pode-se sim indicar para o psicólogo trabalhar de uma maneira mais profunda, né, todos esses elementos da dinâmica psíquica. Mas isso não isenta a escola, não isenta o professor de também trabalhar com essa criança este problema numa dimensão socioemocional, né? Ou seja, a psicologia envolve um conhecimento profundo, longitudinal, um mergulho em toda a dinâmica psíquica do indivíduo. A dimensão socioemocional envolve todas as atitudes que são eivadas de emoção e que estão presentes no relacionamento com o outro. Tá? Então, a escola hoje não está mais isenta de lidar com todos os comportamentos que podem parecer inadequados, ou por grande retração, ou por grande expansão, mas é do âmbito da escola, é do âmbito da formação também.
Então, essa é uma nova forma, né? Uma outra visão das coisas. E como é que fica o mindset do professor e do gestor? Qual é a visão de mundo que está presente nos professores, nos gestores, nas pessoas que trabalham com a educação e com a formação das nossas crianças? Para fazer isso, eu vou interromper aqui, que eu vou mudar aqui só um minuto, gente. Enquanto a professora Laura muda, eu quero lembrar as pessoas que se quiserem fazer perguntas, do lado do chat tem esse botão Q&A, que é Questions and Answers, perguntas e respostas, e as pessoas podem fazer através desse caminho, tá bom? Porque as perguntas no chat, infelizmente, não tem como eu ficar vendo aqui. Ok, então vamos lá. Para tentar explorar essa visão de mundo, ou as visões de mundo possíveis, né? Eu trouxe um pequeno exercício, um pequeno movimento chamado Zoom, ou seja, vejam bem, o que será isso? Quando a gente se distancia um pouco, a gente vê que é a crista de um galo, mas antes podia parecer outra coisa. Onde é que será que está esse galo? Está numa cerca. Onde está essa cerca? Será que é uma fazenda? Parece uma fazenda. Sim, parece uma fazenda grande, com muitos animais, carros, muitas casas. Mas olha essa mão aí, o que pode ser isso? Olha, parece uma maquete. Mas tem uns dedos ali, deve ser uma revista. Onde será que está esse garoto segurando essa revista? Olha, ele está numa piscina. Onde está essa piscina? Está num navio. Onde está esse navio? Numa propaganda de um ônibus. Onde está esse ônibus? Numa cidade que fala inglês, porque as placas estão em inglês. O que é isso aí embaixo da tela? Uma TV. Mas tem um índio assistindo uma TV no deserto? Olha, na verdade, tudo isso é um selo. É um selo que está indo para a Austrália, de uma carta que está indo para a Austrália, que foi recebido por um aborígene, o carteiro lá saindo no barquinho, indo embora. Aqui o piloto que levou a carta. Esse piloto vai distanciando dessa ilha, cada vez mais. Aqui a gente vê o avião lá no meio do globo, bem pequeno. Aqui a gente já não vê mais. E aqui a gente não vê mais nada no seu globo, mas para quem começou, desde a primeira imagem, a gente sabe que tem um galo, que está numa cerca, que está numa fazenda, que está numa maquete, e etc. Então, esse exercício é exatamente isso que eu vou fazer com a minha apresentação, tentando fazer esse movimento de se distanciar para entender um pouco da natureza humana, que é comum a todas as pessoas, e que quando a gente olha para as pessoas, a gente muitas vezes não sabe o que está se passando dentro dela,
Mas se você tem uma visão evolutiva, você começa a identificar assim, ela teve essa atitude, o que pode estar acontecendo dentro dela, né? Assim como a gente olha a Terra lá de longe, vamos olhar o ser humano também de uma forma mais global. Bom, o que a gente tem de comum é a natureza do ser humano, né? Nós todos temos a mesma origem, nós todos nascemos do útero materno, e lá a gente tinha uma experiência de satisfação plena, não nos faltava nada. A gente tinha a temperatura perfeita, a gente tinha todos os nutrientes que nos faltava. Então, é uma experiência de plenitude de onde nós começamos. A partir do nascimento, aparecem as necessidades orgânicas, de fome, sede, frio, etc., e as necessidades psíquicas, né? À medida que a gente desenvolve, a gente consegue buscar a solução dessas necessidades. Então, uma criança que só chora quando ela precisa de alguma coisa, quando ela tem um obstáculo, ela tem um nível de solução, uma estratégia de solução, um recurso para solucionar, é chorar. Quando essa criança cresce um pouco mais e ela consegue pedir o que ela precisa, ela tem um recurso maior. Então, além de chorar, ela é capaz de pedir, de expressar, de conversar. E quando essa criança cresce um pouco mais e ela tem uma necessidade, ela consegue ir e providenciar o que ela precisa, o recurso que ela tem é ainda mais sofisticado, porque aí ela não depende de ajuda. E quando ela fica adulta e ela consegue, além de resolver a necessidade dela, ela conseguir ajudar as outras pessoas a resolverem suas necessidades, ela chegou num nível de sofisticação de recursos maior ainda, né? Que é conseguir compartilhar a sua habilidade e ajudar o outro. Quando a gente olha, então, para o desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento ele acontece em espiral, então, ele sempre dá a chance da gente passar pelos mesmos dilemas, pelos mesmos problemas, encontrando soluções de níveis diferentes, né? A gente observa que as pessoas têm soluções eficientes em algumas situações e soluções ineficientes em outras situações. É muito comum você ter um problema, por exemplo, o professor que está dando aula online, né? E ele faz chamada e alguns alunos não aparecem, fecha a câmera e ninguém sabe se ela está lá, se não está, se o menino está lá ou não. E sempre o professor chama atenção e ele cria estratégias para poder fazer a chamada numa hora que, né, que o menino tenha que ficar um tempo até responder. E não adianta, a turma continua com a câmera fechada e continua sem responder quando a professora chama. Então, é comum a gente ver o professor lidando com esse problema da mesma forma. Não sai resposta diferente, não sai uma solução eficiente, mas ele repete, chama atenção, avisa que vai colocar falta, avisa que vai perder a matéria, que quem não assiste a aula não vai conseguir identificar o que tem que responder na prova, e nada disso adianta e o professor continua repetindo a mesma atitude. Essa é uma atitude ineficiente, né? Da mesma forma, a gente vê pais em casa, o menino não fez o dever, o menino tirou nota baixa, vai ficar de castigo, vai tomar o celular, vai parar de ver TV. E não adianta, o menino continua tirando nota baixa, continua sem estudar. E o pai continua dando o mesmo castigo. Essa é uma solução ineficiente. Então, quando a gente vai analisando esses pequenos detalhes,
né? Quantas soluções no nosso dia a dia são ineficientes se a gente continua repetindo a mesma solução, que não funciona, né? Isso é um exemplo de um mindset fixo, né? A solução eficiente, ela resolve o problema. Você tem uma vez, ela resolve o problema, ou parte do problema, porque também ninguém tem resposta eficiente o tempo todo. Mas se você identifica o problema e procura lidar com eles com soluções diferentes, a chance de você acertar ou minimizar é maior do que ficar repetindo a mesma solução que não funcionou. Gente, isso acontece o tempo todo, acontece no nosso relacionamento do dia a dia com o filho, com os companheiros, com o chefe, com o professor, com o gestor, né? Você tem padrões de ação que as pessoas tendem a repetir quando está diante de um problema, mesmo que eles não resolvam. E aí a gente vai começar a pensar em padrões de comportamento, né? Que padrões são esses? A gente observa que existem várias etapas no crescimento das pessoas, no desenvolvimento psíquico das pessoas, mas de uma forma global, a gente pode identificar 3 grandes etapas no desenvolvimento do ser humano. A etapa infantil, que vai até os 12 anos, a etapa adolescente, que vai até os 17, e a etapa adulta, de 18 anos em diante. E para cada uma dessas etapas, existe uma visão de mundo muito típica, existem recursos muito específicos que cada pessoa desenvolve nesse caminho evolutivo. E que é tão fácil de perceber que a gente usa isso no popular. Então, às vezes você fala, nossa, mas fulano está tão adolescente, e você está se referindo a um professor que tem 30 anos, né? Ou você fala, minha chefe é muito infantil, você está se referindo a uma pessoa de 40, 50 anos. Ou seja, isso significa que é muito simples você observar que uma pessoa está usando para lidar com os problemas estratégias de desenvolvimento que estão aquém do que ela poderia. Ou estão situadas na infância, ou estão situadas na adolescência, né? E da mesma forma, a gente também observa essa fala no popular, fulano é tão adulto, né? Ou seja, ele usa recursos além da idade dele para lidar com os problemas, para solucionar as necessidades. Laura, Vamos ver como é... só te interrompendo um pouquinho, a Eliana aqui está perguntando se nessa divisão, né, da criança, do adolescente e do adulto, se o idoso entraria no adulto ou ele tem alguma especificidade? Bom, legal, porque aqui é importante dizer que eu estou conceituando essas etapas como o modelo mental de cada etapa. Então, um idoso, quando ele não está doente, né, ele não está senil, ele não está com alguma doença que tenha causado alguma degeneração cerebral, ele evolui para o momento adulto. Então, idosos saudáveis, eles têm uma sabedoria, uma tranquilidade para enfrentar os problemas, uma tolerância com os erros que a pessoa mais jovem não tem. O idoso, quando ele está com alguma doença, aí ele pode até regredir para recursos infantis ou adolescentes. Isso tem a ver mais com o funcionamento do cérebro do que propriamente com a idade. A idade em si, se a pessoa chegou na velhice saudável, ela se mantém com as aquisições da vida adulta. Legal essa pergunta. E aqui eu queria explorar um pouquinho mais esse mindset de cada etapa, ou seja, os recursos que cada etapa do desenvolvimento traz para cada um lidar com os obstáculos e os desafios. Esses são recursos socioemocionais. Bom, como que uma criança reage diante dos problemas? A criança é um ser totalmente dependente. Eu botei aí uma criança chorando,
Porque quando ela precisa de alguma coisa, ela precisa, de alguma maneira, chamar alguém que cuida dela para atendê-la. Ela não consegue proporcionar tudo o que ela precisa para ela mesma. Então, a dependência marca a atitude infantil e marca também a visão de vida infantil, né? É a visão de que eu preciso de alguém para fazer o que eu tenho que fazer, tá? Isso leva as pessoas a ter muito medo de assumir a responsabilidade, porque ela sente que precisa de apoio. Então, a gente vê adultos com condutas como esta, né? Adultos que têm medo de assumir responsabilidade, adultos que têm necessidade de ter segurança, então precisam de apoiar, precisam de alguém falando, vai ser bom, né? Se não tiver alguém dando apoio, a pessoa não enfrenta o risco, né? E essas pessoas que têm um mindset infantil, elas acreditam que as pessoas, alguém, né, pode satisfazer todas as suas necessidades. Então, assim, se eu tiver um bom chefe, nossa, eu vou trabalhar bem, porque o meu chefe vai me orientar, né? Ah, se eu tiver uma boa turma, nossa, com certeza a turma vai evoluir, porque as pessoas são capazes, né? E tudo é colocado no outro, né? É o outro que determina se a experiência vai ser boa ou não. Isso gera uma atitude de muita passividade. É o outro que toma as iniciativas, é o outro que sabe o que é bom. Eu não sei, né? Eu não sei. O outro é que sabe. E a característica principal de uma visão de vida infantil é o sentimento de ser vítima diante dos obstáculos. Isso a gente percebe muito bem na fala das pessoas, quando as pessoas falam, ai meu Deus, mas eu não fiz nada, e o fulano implicou comigo, né? Nossa, mas a minha coordenadora está atrás de mim, eu não estou fazendo nada errado, né? Ou quando o gestor vai chamar atenção por alguma coisa, a pessoa reage como um bebê, chora, fica triste, leva para o lado pessoal, acha que as coisas estão sendo faladas para diminuí-la, né? Não sabe ouvir um feedback, não sabe lidar com uma falha de uma maneira tranquila e falar, não, houve falha, vamos descobrir a maneira de melhorar e corrigir, né? Porque não existe ninguém perfeito. Assim, é uma pessoa que tem essa mentalidade, ela não consegue agir dessa forma. E isso dá margem a muita fofoca, muito atrito, muito drama, né? Que a gente vê nas escolas, né? Tudo muito intensificado na pandemia, mas quantos professores não foram chorar no ombro virtual, né? Do coordenador, né? Foram trazer as suas angústias, as suas dificuldades em lidar com as famílias, mas numa posição, não é que não tenha sido difícil, mas a posição, a maneira de encarar isso é que se torna muito sofrida, mais do que precisava ter, né? Será que vocês estão identificando pessoas que vocês conhecem que têm essa visão de vida, que têm essa posição e que utilizam reações como essas diante dos problemas? E esse exercício é um exercício muito interessante. O outro mindset é o do adolescente. O adolescente é a criança que cresceu e começou a se achar muito capaz. Começou a acreditar que nem precisa de ninguém, que tudo o que ele quiser, ele consegue. E isso a gente chama de pseudo-independência, porque não existe uma independência completa. Então, a pessoa que acha que ela é totalmente independente, ela está numa falsa independência, né? Pseudo é falsa. E toda pessoa que acredita em algo falso, ela precisa o tempo todo se convencer de que aquilo é verdade, por isso a autoafirmação. Então, o adolescente é aquela pessoa que acredita que pode mais do que pode, e para se convencer disso o tempo todo, ele precisa contradizer as pessoas, ele precisa contestar regras e limites,
porque isso diz para ele dessa dependência que ele tem do meio que ele não aceita. Em geral, o adolescente usa de uma certa agressividade pelo próprio momento evolutivo dele aí, com os hormônios e tudo mais. E o principal sinal de que o adolescente, que a pessoa está adolescente, é o sentimento de que ele está sendo desrespeitado diante dos obstáculos. Então, quando um adolescente tem um problema, ele logo acha que ele tem direito de reivindicar, que ele foi pouco respeitado, né? Isso é uma característica forte e que mostra também uma visão de vida, né? Ou seja, as pessoas não me enxergam, as pessoas não me respeitam, eu preciso reagir de forma violenta, eu preciso agredir para defender os meus direitos, tá? Também a gente vê muito adulto com essa postura, uma postura mais arrogante, uma postura que acha que pode desconsiderar a visão do outro para impor a sua. Então, isso também, apesar de não estar na idade adequada, mas a gente vê adultos com condutas assim que revelam um mindset adolescente. E o mindset adulto, né, que envolve a consciência da interdependência. Interdependência é a capacidade de se ver como necessitando do outro, porém, isso não significa que o outro vai mandar na sua vida, que o outro tem autoridade sobre você, né? É uma dependência, é uma troca, né? Eu ofereço algo para ter do outro alguma coisa que eu quero também. Então, é uma vivência de tranquilidade, de plenitude, porque eu decido o que eu quero dar em cada relacionamento e o que eu quero de cada relacionamento, né? Isso não impede o adulto de se dedicar ao outro sem se prejudicar, sem se sentir vítima do outro, né? Ou sem precisar agredir o outro. E trabalha o tempo todo essa noção de razão e emoção, o que eu sinto e o que eu decido fazer com o que eu sinto. A característica principal desse mindset é o entendimento de que cada obstáculo é uma nova oportunidade de aprendizado. O exemplo que eu dei anteriormente, né, de famílias que conseguiram se aproximar, estruturar novas rotinas, aprender alguma coisa com as limitações que a pandemia impôs, enquanto outras famílias se desestruturavam por não ter essa visão de que, poxa, está todo mundo no mesmo barco, a gente tem que aprender alguma solução há de ter, né? Bom, eu vou correr um pouquinho, porque senão a gente vai passar muito do horário. Bem, gente, quando a gente vê que essa visão de vida, ela pode estar em qualquer idade, né? E ela vai dirigir a conduta das pessoas, a gente começa a pensar assim, como será, né, quando um professor tem uma visão de vida infantil e ele vai lidar com uma turma que pode ser adolescente, ou pode ser infantil, pode ser Fundo 1, Fundo 2 ou ensino médio, mas como é que ele vai lidar com uma turma que também tem, prioritariamente, uma postura mais passiva, medo de errar, medo de se manifestar, né? Então, se o professor tem, vamos lembrar aqui, são 3 mindsets. Sou vítima quando os problemas acontecem, preciso reagir com violência para defender os meus direitos, e cada problema é uma chance de eu aprender. Então, um professor que lida com a turma, né, se sentindo vítima dos problemas, a tendência dele é querer proteger a turma, para que a turma seja poupada, né, desses problemas, desses sofrimentos. E protegendo, ele dificulta a turma de errar, de experimentar situações, de, enfim, exercitar, né, todas as soluções possíveis.
Então, a gente vê isso muito em pais, que o menino não pode errar no dever, porque ele tem que acertar, então o pai ajuda, né? Isso foi uma coisa recorrente nas escolas, na hora que elas voltavam, elas falavam, nossa, aquilo que ele estava me mostrando não era dele, né? Era do pai, era o pai ajudando, né? Ou tem uma visão fixa, né? Um mindset fixo, que fala, olha, a resposta é essa, não deixa o menino exercitar, não deixa ele descobrir, que tem aquela ansiedade de falar o que é certo logo, né? Então, essa é uma visão que interfere no comando de sala, na dinâmica de sala do professor. Da mesma forma, se um professor tem um mindset adolescente, ou seja, se ele sente que ele precisa se impor, que ele precisa reagir aos problemas de uma forma mais agressiva, ele acaba desenvolvendo na turma uma passividade maior, porque se a turma for infantil, ela sente assim, nossa, não vou nem reagir, porque o professor é bravo, porque o professor me critica quando eu falo alguma coisa errada, né? Então, aumenta a passividade da turma. Agora, se o professor for adolescente, né, tiver um mindset adolescente e a turma também, então é atrito constante, porque o professor lida com a indisciplina, com o questionamento, achando que ele precisa impor a sua autoridade, e o adolescente acha que diante de uma autoridade ele precisa reagir com violência, então são os momentos de maior atrito. É o que acontece geralmente no Fund 2, principalmente no Fund 2, né, do Fundamental 2, quando existe essa tendência de questionar todas as regras, tudo que o professor fala. Se o professor fala, olha, gente, vamos manter as câmeras abertas, 2 minutos está todo mundo com a câmera fechada, porque o adolescente precisa contestar, né? E aí, se o professor se sente desrespeitado com isso, ele vai criar elementos para impor sua autoridade e vai acabar agravando a situação em vez de facilitando. E quando o professor tem um mindset adulto, tá? Ele consegue extrair da turma, e isso é o desenvolvimento socioemocional, extrair da turma, estimulá-la a sair da passividade e mostrar formas inteligentes de resolver os problemas, né? E puxar da turma adolescente dessa agressividade, dessa sensação de ter que reagir, para um momento de construir o seu próprio aprendizado. Então, ouvir o adolescente, o que é que você pensa dessa situação? Como você resolveria se você estivesse aqui no meu lugar? Né? São várias formas de lidar, mas o movimento é esse, né? Olha, como você faria? Vamos trocar ideia. Bom, só finalizando aqui, um professor que tem uma visão de vida adulta, ele consegue administrar situações de passividade, situações de infantilidade da turma, e consegue administrar também situações de agressividade da turma adolescente. Então, por quê? Porque ele tem recursos que estão mais sofisticados, mais eficientes e mais evoluídos do que os da turma que ele está lidando, né? Então, essa é uma vantagem do próprio professor desenvolver essas habilidades. Quando a gente vai falar do gestor, complica. Complica porque o gestor tem uma situação sui generis para enfrentar. Além dele poder lidar com uma equipe que seja infantil ou adolescente, ele pode também lidar com uma equipe que seja mais madura do que ele. Olha que situação. Socioemocionalmente falando, né? Então, um gestor que tem receio de desagradar, um gestor que acha que ele o tempo todo precisa atender às demandas dos professores, se ele tem
um time de professores, uma equipe de professores que tem características mais adolescentes, ele acaba não conseguindo desenvolver essa equipe, porque ele quer ficar bem o tempo todo com a equipe. Então, ele minimiza os conflitos, ele deixa de corrigir os professores com receio de ser criticado. Essas são posturas infantis, né? O professor não, em geral, o professor está sempre com alunos mais imaturos do que ele, né? Mas o gestor pode pegar professores e equipes que sejam mais amadurecidas do que ele, então, ainda mais um desafio ainda maior do que o professor, né? Um pedagogo que tem recursos adolescentes, um gestor pedagógico que tem recursos mais adolescentes do que infantis, e vai lidar com uma equipe de professores que questiona muito, ou uma equipe de pais, né? Um dos problemas grandes dos gestores pedagógicos nas escolas foram lidar com os movimentos de contestação dos pais, das famílias, né? Um gestor que vai bater de frente só vai piorar a situação. Um gestor que se sente amedrontado por essas condutas das famílias também não vai conseguir resolver o problema. Então, vejam, tudo se resume a recursos evolutivos, recursos que você naturalmente ganha ao longo do seu desenvolvimento, mas que voluntariamente cada um precisa estimular em si mesmo, se desafiar para desenvolver, para que seja capaz de enfrentar de forma mais eficiente os problemas que vão aparecer, né? Bom, então, com essa apresentação, eu queria mostrar para vocês que intervir, né, na dimensão socioemocional de alunos e de professores na verdade, observar se você consegue, com a forma de conduzir as situações, levar reações infantis, que envolvem passividade, sensação de ser vítima, para reações mais adolescentes, ou seja, reaja, mas reage com inteligência, né? Reage procurando achar uma saída, o que a gente pode fazer nessa situação, em vez de apenas acolher, né? Acolher significa reconhecer que a situação é difícil mesmo, mas é preciso puxar um pouquinho para mais para você desenvolver o socioemocional. Só acolher não resolve, né? E diante de reações adolescentes, a intervenção socioemocional é trazer para construir recursos para reações mais adultas, mais maduras, reações que mostrem que cada problema é um desafio a ser aprendido, né? É alguma competência a ser aprendida. E nisso, gente, a gente tem todos os momentos do nosso dia para fazer, né? A gente tem todo, desde quando você acorda, que você precisa decidir se você vai comer, tomar no café da manhã aquilo que você gosta, ou aquilo que faz bem para você, isso já é um trabalho de socioemocional, né? É saber se a sua reação é infantil, de eu quero comer o que eu gosto, mesmo que me faça mal, né? Ou se é uma reação adolescente, eu como o que eu quiser e ninguém me manda, ou se é uma reação adulta, já que eu preciso comer, vamos ver qual é o melhor alimento para a minha situação. Até a hora que você vai levantar da cama, até a hora que você tem que arrumar a cozinha, a hora que você tem que dar aula, o que você vai encontrar com as famílias, com os alunos, enfim, cada desafio é uma oportunidade de desenvolver competências socioemocionais. E aí, para finalizar, que a gente já está também no horário, eu trouxe uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito, que mostra que fala que quando nada acontece, há um mistério que não estamos vendo. Com isso, eu quis trazer a ideia de que o socioemocional
ele acontece o tempo todo dentro de cada um, porque o tempo todo que a gente está vivendo, a gente está aprendendo alguma coisa, ou reforçando aprendizados anteriores, ou criando aprendizados novos, né? Nessa garotinha, ela está dormindo, mas ela está abraçada num bichinho. Então, quando você consegue enxergar cada atitude como um sinal da dimensão socioemocional, você pode olhar para essa imagem e falar, olha, essa é uma garotinha, ela está dormindo serenamente, mas o momento de vida dela é um momento de precisar de apoio, que é natural na infância, que é natural nessa idade, mas quando ela traz um bichinho para perto e dorme abraçada no bichinho, sinal que ela sente necessidade de apoio, necessidade de segurança. Então, cada pequena atitude pode nos mostrar o que está por trás, né? Qual é a visão de mundo de cada pessoa, e isso nos ajuda a dirigir como é que eu posso ajudá-lo e como é que eu posso trazê-lo para um nível mais evoluído. Bom, gente, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, e gostaria de deixar um tempo para que vocês pudessem trazer perguntas ou pedir para eu esclarecer mais algum ponto que possa não ter ficado claro, porque são muitas informações, né, e o tempo é curto. Laura, antes de tudo, queria te agradecer aí pela exposição, pela sua eloquência, né, pela sua clareza aí dos argumentos. As pessoas elogiaram bastante aqui no chat, assim, durante a sua palestra. Eu queria fazer algumas perguntas que chegaram aqui. Okay. Primeiro é Henriette Krutmann, que fez uma pergunta logo no começo, dizendo o seguinte, você disse que são mais de 160 competências socioemocionais e elas que não são desenvolvidas ao mesmo tempo, né, mas sim ao longo da vida, e que elas têm como pré-requisito o atingimento de determinado estágio de maturidade. Se você elencaria as principais competências que podem ou devem ser desenvolvidas nas crianças, dentre essas 160, algumas que você... Vou voltar aqui na minha apresentação. Obrigada, São aquelas que estão Henriette. na BNCC? O que eu queria dizer a vocês é que, apesar dos nomes mudarem, a gente consegue ver pontos comuns entre umas e outras. Então, às vezes, o nome muda um pouco, né? Mas todas elas abarcam os elementos principais, né? Que envolve, primeiro, o autoconhecimento. Então, vou pegar a BNCC aqui, porque a gente está no Brasil, a gente já valoriza isso, né? O autoconhecimento é fundamental, então as pessoas precisam saber ler o que elas estão sentindo, como é que elas reagem diante de cada problema. Eu converso muito com jovens saindo do ensino médio, e você pergunta para eles assim, no que você é bom? E ele fala assim, eu sou bom em matemática e física, sou ruim em português, né? Então, eu sou bom... Não, eu não quero saber qual matéria que você é bom. Eu quero saber o que você sente que faz bem. Eles não sabem responder, né? Então, isso me mostra que nós, educadores, estamos focando muito no conhecimento de informações externas e pouco no conhecimento de informações de cada um. Tá? Então, o autoconhecimento é fundamental, a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? A capacidade de argumentar para você poder interagir com ideias é fundamental, a capacidade de argumentação está junto com a comunicação, né? Então, eu diria que essas três têm que estar o tempo todo, sabe, Henriette? Se autoconhecer, saber se colocar no lugar do outro e saber comunicar as suas ideias em todos os padrões, né, as teorias, os modelos socioemocionais, contém essas três
competências. Tá? Excelente. A Daniele Fernandes, ela pergunta, boa noite. Visto que a literatura é escassa a respeito das habilidades socioemocionais do professor, de que forma o docente pode adquirir essas competências para lidar melhor com os obstáculos que porventura aparecerem? Aí ela agradece, aí eu quero emendar essa pergunta dela, porque ela diz de que forma que o docente pode adquirir. Duas pessoas também pediram indicação de referência de literatura sobre o tema que você poderia indicar. Tá. Bem, de fato, é um caminho ou é um caminho que a gente começa, né, pela informação. É preciso ter uma formação socioemocional, né? Ter informação e oportunidades de desenvolver essas habilidades. Bom, um caminho é começar lendo para identificar, e aí a gente tem várias referências aqui no Brasil, do Instituto Ayrton Senna. Se você entrar na plataforma deles, eles têm vários artigos sobre competências socioemocionais. A nossa plataforma também, chamada Share 360, visa dar ao professor a experiência, né, de desenvolver cada dia um pequeno desafio e observar como é que ele se sai, para que ele construa essas competências na sua bagagem profissional e pessoal e possa, então, desenvolver também o dos seus alunos, né, dos seus colegas, das pessoas com as quais convive. Existem alguns livros também que trabalham as competências socioemocionais ligadas à neurociência, né? Então, Daniel Goleman tem um livro chamado Foco Triplo. Ele fala de 3 aspectos que é preciso desenvolver: o conhecimento de si mesmo, o foco em si mesmo, o foco no outro e o foco no ambiente, para que a pessoa possa desenvolver a habilidade de liderança. Então, é muito bom também para gestores, né? Professores também, mas gestores. Então, são algumas referências que podem ajudar a começar esse desenvolvimento. E, na prática, cada obstáculo parar e falar, bom, como é que eu estou encarando esse problema? Eu estou me sentindo uma vítima? Eu estou achando que eu tenho que reagir violentamente para resolver isso? Ou eu estou encarando como uma oportunidade de aprendizagem? Essa é a forma prática de desenvolver competências na sua vida pessoal, na sua vida no trabalho e todos os obstáculos que vêm em cada um desses ambientes. Laura, depois você pode, Lucas, também passar o meu contato, porque eu posso fornecer mais referências. Tá? Claro, absolutamente. Se você quiser, inclusive, pode colocar o seu e-mail aqui. Talvez você tenha algum slide com o e-mail, às vezes deixa até fixo. Laura, mais uma pergunta, essa é bem interessante. O ano de 2020 e 2021, os anos, né, de 2020 e 2021, mostraram que as famílias são fundamentais para o apoio na educação de crianças e jovens. Sabe-se que é importante que a família leve tranquilidade e acolhimento à criança e ao jovem, mas muitos adultos também foram tomados pela insegurança e pelo medo do vírus e da pandemia. Qual é a melhor saída nas relações familiares e dentro da escola nesse período tão instável para todas as pessoas? Legal essa pergunta, e é uma pergunta que não tem uma resposta certa, sabe? Mas eu vou te dizer de algumas experiências interessantes que eu presenciei. A gente está diante de uma situação nunca antes vivenciada. Não é só a gente, é a humanidade inteira. A humanidade inteira está procurando caminhos para lidar com isso. Então, só de pensar assim, a gente já pensa, poxa, está todo mundo no mesmo barco. As famílias brasileiras, elas têm uma característica muito protetora
em geral, os pais pensam que eles precisam poupar os filhos o máximo possível de problemas. E discutem pouco com os filhos soluções, constroem pouco soluções juntas. Geralmente, eles puxam para si mesmo a carga da decisão, seja certa, seja errada, mas eles assumem essa carga. Uma saída que desenvolve competências socioemocionais é trazer os problemas para discutir com as crianças, para tomar uma decisão em família. Não quer dizer que os meninos é que vão tomar as rédeas, que eles vão... Eu já vi também muitas pessoas argumentando comigo dessa forma, né? Ah, se eu fizer isso, eles vão achar que eles que decidem, eu vou perder a minha autoridade. Não, não se trata disso. A decisão é sempre do adulto, do pai, da mãe, mas ele pode ouvir, ele pode validar soluções, saídas. Com isso, ele pode também mostrar como é que ele se sente, quais os riscos que envolve essa decisão e levar o seu filho a desenvolver essa ideia de empatia, né? Se o menino conseguir dar uma solução que atenda a todo mundo, ele valida a autoestima dessa criança. Então, tantas competências podem ser desenvolvidas numa situação de problema se você sair um pouco de você mesma e desse mindset fixo, né, de falar, não, pai é que decide e pronto, acabou. Não, pai decidia tudo antes, quando tudo tinha resposta. Agora não tem mais. Nem pai, nem filho tem respostas. Então, a gente pode trocar mais junto, né? A gente pode interagir e criar outros níveis de aprendizado. É um exemplo. Devem ter outros. Excelente. Laura, outra pergunta. Você pensa que a BNCC ela considerou bem essas competências socioemocionais ou há necessidade de ampliar essa abordagem ao longo do tempo, especificando melhor esse desenvolvimento? É suficiente hoje ou essas competências também elas mudam ao longo dos anos com a própria evolução da sociedade, as novas formas de conviver, né, e as especificidades de cada tempo? É possível, né? Todo ano o Fórum Econômico Mundial lança um relatório chamado Futuro do Trabalho, onde ele vai elencando quais são as competências cada vez que estão mais demandadas, né, num período de tempo. Então, de acordo com essas mudanças sociais, algumas competências se tornam mais prioritárias do que outras. Então, essa mudança acontece, sim. Mas a BNCC, ela tem até muitas, né? Assim, uma competência da BNCC, você destrincha ela em às vezes, 10 subcompetências. Então, ela é completíssima e ela envolve competências de outros, de várias referências juntas, né? Então, não precisa de mais, precisa, o contrário, simplificar as competências para vocês conseguirem enxergá-la no dia a dia, né? Esse é um trabalho de pesquisa que eu tenho feito para trazer, me falta a palavra aqui, para traduzir, né, numa linguagem do dia a dia, como é que o professor, na sua atitude diária, que competência ele está desenvolvendo com cada atitude. Na verdade, eu não tenho dúvidas de que todos os professores desenvolvem competências socioemocionais nas suas turmas, nos seus alunos, mas ele não sabe nomear, ele não sabe exatamente o que ele faz para isso. E o meu trabalho de pesquisa tem sido criar recursos na plataforma que possam exatamente orientar o professor e falar, isso que você está fazendo, gera isso, né? Isso aqui que você já faz, se você sofisticar, você pode melhorar e desenvolver melhor essa competência. Então, é um trabalho de tradução, não de mudança. Tá? A BNCC é bem completa. E também de identificação do que já vem sendo realizado, né? Sim, de validação do que o professor já faz. Você não precisa jogar fora tudo que você fez para poder, agora eu vou dizer, não, é no dia a dia, é no trabalho, é na maneira que você dá aula, você precisa identificar quais os recursos que você está desenvolvendo que muitas vezes você não sabe nomear, né? Laura, para a gente
caminhando aí para os finalmente, né? Tem mais pergunta, mas infelizmente não vai dar para responder todas. Tem uma pergunta aqui do César, que eu, inclusive, eu acho que é parente seu, que tem o mesmo sobrenome. Seu sobrenome é um sobrenome em comum, né? Eu estou falando em nome dele aqui, mas tem várias pessoas que perguntaram a mesma coisa. Como fazer para que os pais também compreendam e estimulem o desenvolvimento de seus filhos? Bom, os pais, eles fazem parte da escola, né? A escola, ela envolve professores, gestores, as famílias e os alunos. E as escolas precisam trazer esse pai para se formar também junto com o aluno, né? Para participar das ações educativas. Então, as escolas que nessa pandemia conseguiram aproximar das famílias, elas desenvolveram competências, trouxeram essas famílias para ficarem mais próximas da escola, para também trazerem ajudas, né, para essa situação difícil. Então, as escolas precisam ter também uma escola de pais, né? Precisa ter uma formação que se ofereça para que os pais que desejam possam aprender a educar os filhos. Há uma pesquisa, eu também posso enviar para quem desejar, uma pesquisa muito interessante feita em 2017, se não me engano, no Brasil inteiro, mostrando são 5 perfis de pais que foram identificados em todas as famílias, e cada perfil tem um foco maior, ou no desenvolvimento da criança, ou um foco maior no aprendizado da criança. Então, algumas famílias querem mais que o filho aprenda, e as atitudes delas, demandas delas para as escolas estão focadas nisso, e outras famílias estão mais preocupadas com se a criança está se desenvolvendo bem. A escola precisa ter resposta para esses 2 perfis de família, né? Para que possa atendê-las e orientá-las. Então, isso é um trabalho a ser desenvolvido. Olha, Laura, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso verdade. tempo previsto aqui. Passou muito rápido, porque foi um momento assim de tanto aprendizado, foi tão rápido tudo, né? Porque as coisas, quando são boas, elas passam muito rápido. Eu queria compartilhar aqui, antes da gente fechar, eu queria compartilhar o nosso próximo evento, que vai ser um braço do Encontro Mineiro de Educação, que é um bate-papo que a Manu Bezerra, que é uma parceira nossa, faz com educadores e educadoras, no caso, que vai ser sobre questão de linguagens na educação contemporânea, novas linguagens, novas formas de se comunicar com as famílias, com os estudantes, e aí não precisa de inscrição, esse aqui. Esse aqui é diretamente no canal do Cinep no YouTube, que é onde, a partir de amanhã, esse nosso encontro aqui com a professora Laura vai estar disponível para todo mundo que quiser, né? Se quiser rever, passar para a equipe pedagógica, quiser mandar para outros lugares, a gente quer, assim, quanto mais pessoas puderem acessar aqui, melhor, né? A gente quer levar o conhecimento e a informação para o maior número de pessoas possíveis. Então, o nosso evento vai ser no dia 16 de junho, semana que vem, às 7 horas da noite, pelo canal do Cinep no YouTube. Não precisa se inscrever, basta acessar. E não vou estar eu, mas a Zuleika vai estar presente no Cinep. Quem vai estar no meu lugar vai ser a Manu Bezerra, que faz essa mediação muito melhor do que eu, inclusive, por sinal. Zuleika, eu vou te passar a palavra para a gente se despedir, depois peço para a Laura fazer as suas considerações finais. Obrigada aí a todos, né, que estiveram tendo o prazer aí de ouvir a Laura. Foi sensacional, eu também estava seguindo aqui os comentários. É muito bom ouvir assim, com tanta leveza, né, um tema tão caro para nós, né, nesse momento, e também trazer conhecimentos que a gente possa melhorar. Eu anotei até o contato, eu acho que para os gestores, e não só para os professores, mas mais também para os gestores, né, essa questão de estar sempre buscando melhorar a sua maneira de conduzir. Eu sempre penso assim,
que o gestor é aquele instrumento, né? É um instrumento, não é aquele que vai só conduzir, mas ele faz parte de uma orquestra e ele não precisa ser sempre o regente, ele pode estar no meio dos músicos, né? Ele não precisa estar sempre sendo o principal ator, né? Eu acho que o gestor, quando ele se envolve no dia a dia dos professores e das famílias, e com tudo isso que a gente ouviu de você, Laura, eu acho que a gente faz do gestor um gestor mais humano, mais presente, mais participativo. E eu gostei muito dessa última pergunta, quando fala das famílias, né? Eu estou numa escola, eu trabalho numa escola há 40 anos, eu completo agora esse ano 40 anos, e a gente percebe a diferença das famílias, né, o perfil das famílias, e também a participação das famílias, né, desses anos todos que eu estou na escola, eu percebo como mudou a participação das famílias, e é muito bom saber que é preciso cada vez mais as famílias estarem junto com as escolas, é fundamental, né? A gente não consegue fazer sozinho a condução de uma criança, de um adolescente, nesse mundo aí tão diferente, com tantos desafios, né? Gostei demais dessa escola de pais aí. Quero te agradecer muito, agradecer a todos que estiveram com a gente, e vamos aí, né, continuar o ano com todos esses desafios e fazendo dos obstáculos as maneiras melhores para que a gente possa viver, né, e aprender cada vez mais. Muito obrigada, Lucas, e muito obrigada, viu, Laura? Foi excelente. Que bom, eu fico feliz de ter, né, podido acrescentar, responder aí as questões. Pelas questões, eu vejo que suscitou muita coisa, né, as pessoas refletiram, né, e levantaram muitas questões, e estou à disposição para contatos, para trocar informações e referências e o que vocês precisarem, tá bom? E em breve, todo mundo que se inscreveu no nosso evento de hoje vai receber, e também as outras pessoas do nosso mailing, vai receber o material da Laura, quem tiver interesse de conversar mais com ela, de se aprofundar nesse trabalho tão interessante que ela vem desenvolvendo com as instituições de ensino. Laura, muito, muito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, e eu acho que só tem a acrescentar, e um abraço, boa noite, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que participaram. Saúde para todo mundo, vacinem-se e mantenham todas as medidas de segurança para a gente passar por esse momento aí com vida e com saúde. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada.